Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 2003, a Warner Bros. Lançou uma das sequências mais aguardadas da história do cinema. Matrix Reloaded arrecadou impressionantes $741 milhões mundialmente, com orçamento de 150 milhões, quebrando recordes de bilheteria e estabelecendo um novo padrão para filmes de ficção científica. Keanu Reeves retornou como Neo aos 38 anos, recebendo $15 milhões mais participação nos lucros. O ator treinou durante 8 meses em artes marciais, incluindo Kung Fu e Wirework, realizando 95% das próprias cenas de ação. Keanu sofreu lesão no pescoço durante filmagem da cena da rodovia, mas continuou trabalhando após tratamento médico. Carrie-Anne Moss voltou como Trinity, executando coreografias complexas em sequências de luta. A atriz treinou 6 horas diárias durante 5 meses, dominando técnicas de combate corpo a corpo. Laurence Fishburne retornou como Morpheus, protagonizando batalha épica contra Agente Smith, na mansão do Merovingio. Hugo Weaving interpretou múltiplas versões de Smith, simultaneamente, resultado da clonagem digital do personagem. Os irmãos Wachowski dirigiram e escreveram o roteiro, filmando Reloaded e Revolution simultaneamente em período de 270 dias. A dupla criou filosofia complexa, misturando conceitos de livre-arbítrio, determinismo e realidade simulada. A produção utilizou 5 estúdios diferentes em Sydney, Austrália, construindo sets gigantescos, incluindo réplica de 1,5 quilômetros da rodovia californiana. A famosa cena da perseguição na rodovia levou 3 meses para ser filmada e custou $40 milhões sozinha. A equipe construiu rodovia real com 2 quilômetros de extensão, permitindo acrobacias reais, sem CGI excessivo. Mais de 300 carros foram destruídos durante as filmagens, estabelecendo recorde na época. O Visual Effects supervisor John Gaeta desenvolveu tecnologia revolucionária chamada Virtual Cinematography. A técnica permitiu câmeras virtuais capturarem cenas de ação em 360 graus, criando efeitos nunca vistos antes. A cena da luta de Neo contra centenas de agentes Smith utilizou 950 takes de captura de movimento e levou 6 meses para ser completada. A trilha sonora combinou música eletrônica com orquestra sinfônica, composta por Don Davis. O álbum incluiu participações de Rob Zombie, Linkin Park e Rage Against the Machine. A música Chateau Tournesol, icônica, durante cena de luta na mansão francesa. A introdução de novos personagens como Niobe, interpretada por Jada Pinkett Smith, expandiu o universo Matrix significativamente. O arquiteto, vivido por Helmut Bakaitis, revelou verdades perturbadoras sobre a origem da matriz em monólogo complexo de 9 minutos. A cena gerou debates intensos entre fãs sobre o significado filosófico das revelações. A cidade de Zion foi construída como um set prático gigantesco, com milhares de figurantes participando da cena da festa tribal. A sequência levou 2 semanas para ser filmada e envolveu coreografia coordenada de 8.000 pessoas. A rave foi considerada controversa por alguns críticos, mas defendida pelos Wachowski como representação de humanidade livre. Monica Bellucci interpretou Persephone com elegância e sensualidade, criando tensão sexual palpável, em cena de beijo com Neo. O ator Lambert Wilson brilhou como Merovingio, personagem que falava francês fluentemente e filosofava sobre causalidade. A cena do restaurante francês Tournesol, memorável pela monólogo sobre linguagem e poder. A Oracle, agora interpretada por Mary Alice após falecimento de Gloria Foster, manteve mistério e sabedoria do personagem. A mudança de atriz foi explicada dentro da narrativa do filme de forma criativa. As conversas entre Neo e Oracle aprofundaram temas sobre escolha e destino. O filme introduziu o conceito de programas exilados vivendo na matriz, expandindo a mitologia da franquia. Os gêmeos, interpretados por Neil e Adrian Raymond, tornaram-se vilões memoráveis com a habilidade de se tornarem fantasmagóricos. A perseguição envolvendo os gêmeos e Trinity pela garagem virou cena clássica de ação. A fotografia de Bill Pope capturou estética cyberpunk com tons verdes característicos dentro da matriz. As cenas em Zion utilizaram paleta mais quente e terrosa, contrastando com frieza digital. A cinematografia recebeu elogios por composição visual impecável. A edição de Zack Steinberg manteve ritmo frenético durante sequências de ação, alternando com momentos filosóficos contemplativos. O filme apresentou diálogos densos sobre livre-arbítrio versus programação,
Dividindo a opinião de críticos e público, alguns acharam pretensioso, outros consideraram brilhante. Matrix Reloaded terminou em cliffhanger dramático, com Neo caindo em coma após usar poderes fora da matriz. A revelação de que Zion seria destruída em 72 horas deixou espectadores ansiosos por Revolutions. O final aberto frustrou alguns, mas garantiu retorno massivo para a conclusão da trilogia. O legado de Reloaded influenciou o cinema de ação por década seguinte. A cena da rodovia inspirou inúmeras perseguições em filmes posteriores. A franquia Matriz expandiu para jogos, animações e quadrinhos, criando o universo transmídia. Apesar de divisões críticas, Reloaded permanece marco na história dos efeitos especiais e narrativas filosóficas em blockbusters. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 2003, a Warner Bros. Lançou uma das sequências mais aguardadas da história do cinema. Matrix Reloaded arrecadou impressionantes $741 milhões mundialmente, com orçamento de 150 milhões, quebrando recordes de bilheteria e estabelecendo um novo padrão para filmes de ficção científica. Keanu Reeves retornou como Neo aos 38 anos, recebendo $15 milhões mais participação nos lucros. O ator treinou durante 8 meses em artes marciais, incluindo Kung Fu e Wirework, realizando 95% das próprias cenas de ação. Keanu sofreu lesão no pescoço durante filmagem da cena da rodovia, mas continuou trabalhando após tratamento médico. Carrie-Anne Moss voltou como Trinity, executando coreografias complexas em sequências de luta. A atriz treinou 6 horas diárias durante 5 meses, dominando técnicas de combate corpo a corpo. Laurence Fishburne retornou como Morpheus, protagonizando batalha épica contra Agente Smith, na mansão do Merovingio. Hugo Weaving interpretou múltiplas versões de Smith, simultaneamente, resultado da clonagem digital do personagem. Os irmãos Wachowski dirigiram e escreveram o roteiro, filmando Reloaded e Revolution simultaneamente em período de 270 dias. A dupla criou filosofia complexa, misturando conceitos de livre-arbítrio, determinismo e realidade simulada. A produção utilizou 5 estúdios diferentes em Sydney, Austrália, construindo sets gigantescos, incluindo réplica,
de 1,5 quilômetros da rodovia californiana. A famosa cena da perseguição na rodovia levou 3 meses para ser filmada e custou 40 milhões de dólares sozinha. A equipe construiu rodovia real com 2 quilômetros de extensão, permitindo acrobacias reais, sem CGI excessivo. Mais de 300 carros foram destruídos durante as filmagens, estabelecendo recorde na época. O Visual Effects supervisor John Gaeta desenvolveu tecnologia revolucionária chamada Virtual Cinematography. A técnica permitiu câmeras virtuais capturarem cenas de ação em 360 graus, criando efeitos nunca vistos antes. A cena da luta de Neo contra centenas de agentes Smith utilizou 950 takes de captura de movimento e levou 6 meses para ser completada. A trilha sonora combinou música eletrônica com orquestra sinfônica, composta por Don Davis. O álbum incluiu participações de Rob Zombie, Linkin Park e Rage Against the Machine. A música Chateau Tournesol, icônica, durante cena de luta na mansão francesa. A introdução de novos personagens como Niobe, interpretada por Jada Pinkett Smith, expandiu o universo Matriz significativamente. O arquiteto, vivido por Helmut Bakaitis, revelou verdades perturbadoras sobre a origem da matriz em monólogo complexo de 9 minutos. A cena gerou debates intensos entre fãs sobre o significado filosófico das revelações. A cidade de Zion foi construída como um set prático gigantesco, com milhares de figurantes participando da cena da festa tribal. A sequência levou 2 semanas para ser filmada e envolveu coreografia coordenada de 8.000 pessoas. A rave foi considerada controversa por alguns críticos, mas defendida pelos Wachowski como representação de humanidade livre. Monica Bellucci interpretou Perséfone com elegância e sensualidade, criando tensão sexual palpável, em cena de beijo com Neo. O ator Lambert Wilson brilhou como Merovingio, personagem que falava francês fluentemente e filosofava sobre causalidade. A cena do restaurante francês Tournesol, memorável pela monólogo sobre linguagem e poder. A Oracle, agora interpretada por Mary Alice após falecimento de Gloria Foster, manteve mistério e sabedoria do personagem. A mudança de atriz foi explicada dentro da narrativa do filme de forma criativa. As conversas entre Neo e Oracle aprofundaram temas sobre escolha e destino. O filme introduziu o conceito de programas exilados vivendo na matriz, expandindo a mitologia da franquia. Os gêmeos, interpretados por Neil e Adrian Raymond, tornaram-se vilões memoráveis com a habilidade de se tornarem fantasmagóricos. A perseguição envolvendo os gêmeos e Trinity pela garagem virou cena clássica de ação. A fotografia de Bill Pope capturou estética cyberpunk com tons verdes característicos dentro da matriz. As cenas em Zion utilizaram paleta mais quente e terrosa, contrastando com frieza digital. A cinematografia recebeu elogios por composição visual impecável. A edição de Zack Steinberg manteve ritmo frenético durante sequências de ação, alternando com momentos filosóficos contemplativos. O filme apresentou diálogos densos sobre livre-arbítrio versus programação, dividindo a opinião de críticos e público. Alguns acharam pretensioso, outros consideraram brilhante. Matriz Reloaded terminou em cliffhanger dramático, com Neo caindo em coma após usar poderes fora da matriz. A revelação de que Zion seria destruída em 72 horas deixou espectadores ansiosos por Revolutions. O final aberto frustrou alguns, mas garantiu retorno massivo para a conclusão da trilogia. O legado de Reloaded influenciou o cinema de ação por década seguinte. A cena da rodovia inspirou inúmeras perseguições em filmes posteriores. A franquia Matriz expandiu para jogos, animações e quadrinhos, criando o universo transmídia. Apesar de divisões críticas, Reloaded permanece marco na história dos efeitos especiais e narrativas filosóficas em blockbusters.
Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 2003, a Warner Bros. Lançou uma das sequências mais aguardadas da história do cinema. Matrix Reloaded arrecadou impressionantes $741 milhões mundialmente, com orçamento de 150 milhões, quebrando recordes de bilheteria e estabelecendo um novo padrão para filmes de ficção científica. Keanu Reeves retornou como Neo aos 38 anos, recebendo $15 milhões mais participação nos lucros. O ator treinou durante 8 meses em artes marciais, incluindo Kung Fu e Wirework, realizando 95% das próprias cenas de ação. Keanu sofreu lesão no pescoço durante filmagem da cena da rodovia, mas continuou trabalhando após tratamento médico. Carrie-Anne Moss voltou como Trinity, executando coreografias complexas em sequências de luta. A atriz treinou 6 horas diárias durante 5 meses, dominando técnicas de combate corpo a corpo. Laurence Fishburne retornou como Morpheus, protagonizando batalha épica contra Agente Smith, na mansão do Merovingio. Hugo Weaving interpretou múltiplas versões de Smith, simultaneamente, resultado da clonagem digital do personagem. Os irmãos Wachowski dirigiram e escreveram o roteiro, filmando Reloaded e Revolution simultaneamente em período de 270 dias. A dupla criou filosofia complexa, misturando conceitos de livre-arbítrio, determinismo e realidade simulada. A produção utilizou 5 estúdios diferentes em Sydney, Austrália, construindo sets gigantescos, incluindo réplica de 1,5 quilômetros da rodovia californiana. A famosa cena da perseguição na rodovia levou 3 meses para ser filmada e custou $40 milhões sozinha. A equipe construiu rodovia real com 2 quilômetros de extensão, permitindo acrobacias reais, sem CGI excessivo. Mais de 300 carros foram destruídos durante as filmagens, estabelecendo recorde na época. O Visual Effects supervisor John Gaeta desenvolveu tecnologia revolucionária chamada Virtual Cinematography. A técnica permitiu câmeras virtuais capturarem cenas de ação em 360 graus, criando efeitos nunca vistos antes. A cena da luta de Neo contra centenas de agentes Smith utilizou 950 takes de captura de movimento e levou 6 meses para ser completada. A trilha sonora combinou música eletrônica com orquestra sinfônica, composta por Don Davis. O álbum incluiu participações de Rob Zombie, Linkin Park e Rage Against the Machine. A música Chateau Tournesol, icônica, durante cena de luta na mansão francesa. A introdução de novos personagens como Niobe, interpretada por Jada Pinkett Smith, expandiu o universo Matrix significativamente. O arquiteto, vivido por Helmut Bakaitis, revelou verdades perturbadoras sobre a origem da matriz em monólogo complexo de 9 minutos. A cena gerou debates intensos entre fãs sobre o significado filosófico das revelações. A cidade de Zion foi construída como set prático gigantesco, com milhares de figurantes participando da cena da festa tribal. A sequência levou 2 semanas para ser filmada e envolveu coreografia coordenada de 8.000 pessoas. A rave foi considerada controversa por alguns críticos, mas defendida pelos Wachowski como representação de humanidade livre. Monica Bellucci interpretou Persephone com elegância e sensualidade, criando tensão sexual palpável, em cena de beijo com Neo. O ator Lambert Wilson brilhou como Merovingio, personagem que falava francês fluentemente e filosofava sobre causalidade. A cena do restaurante francês Tournesol, memorável pela monólogo sobre linguagem e poder. A Oracle, agora interpretada por Mary Alice após falecimento de Gloria Foster, manteve mistério e sabedoria do personagem. A mudança de atriz foi explicada dentro da narrativa do filme de forma criativa. As conversas entre Neo e Oracle aprofundaram temas sobre escolha e destino. O filme introduziu o conceito de programas exilados vivendo na matriz, expandindo a mitologia da franquia. Os gêmeos, interpretados por Neil e Adrian Raymond, tornaram-se vilões memoráveis com a habilidade de se tornarem fantasmagóricos. A perseguição envolvendo os gêmeos e Trinity pela garagem virou cena clássica de ação. A fotografia de Bill Pope capturou estética cyberpunk com tons verdes característicos dentro da matriz. As cenas em Zion utilizaram paleta mais quente e terrosa, contrastando com frieza digital. A cinematografia recebeu elogios por composição visual impecável. A edição de Zack Steinberg manteve ritmo frenético durante sequências de ação, alternando com momentos filosóficos contemplativos. O filme apresentou diálogos densos sobre livre-arbítrio versus programação,
Dividindo a opinião de críticos e público, alguns acharam pretensioso, outros consideraram brilhante. Matrix Reloaded terminou em cliffhanger dramático, com Neo caindo em coma após usar poderes fora da matriz. A revelação de que Zion seria destruída em 72 horas deixou espectadores ansiosos por Revolutions. O final aberto frustrou alguns, mas garantiu retorno massivo para a conclusão da trilogia. O legado de Reloaded influenciou o cinema de ação por década seguinte. A cena da rodovia inspirou inúmeras perseguições em filmes posteriores. A franquia Matriz expandiu para jogos, animações e quadrinhos, criando o universo transmídia. Apesar de divisões críticas, Reloaded permanece marco na história dos efeitos especiais e narrativas filosóficas em blockbusters. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 2003, a Warner Bros. Lançou uma das sequências mais aguardadas da história do cinema. Matrix Reloaded arrecadou impressionantes $741 milhões mundialmente, com orçamento de 150 milhões, quebrando recordes de bilheteria e estabelecendo um novo padrão para filmes de ficção científica. Keanu Reeves retornou como Neo aos 38 anos, recebendo $15 milhões mais participação nos lucros. O ator treinou durante 8 meses em artes marciais, incluindo Kung Fu e Wirework,
realizando 95% das próprias cenas de ação. Keanu sofreu lesão no pescoço durante filmagem da cena da rodovia, mas continuou trabalhando após tratamento médico. Carrie-Anne Moss voltou como Trinity, executando coreografias complexas em sequências de luta. A atriz treinou 6 horas diárias durante 5 meses, dominando técnicas de combate corpo a corpo. Laurence Fishburne retornou como Morpheus, protagonizando batalha épica contra Agente Smith, na mansão do Merovingio. Hugo Weaving interpretou múltiplas versões de Smith, simultaneamente, resultado da clonagem digital do personagem. Os irmãos Wachowski dirigiram e escreveram o roteiro, filmando Reloaded e Revolution simultaneamente em período de 270 dias. A dupla criou filosofia complexa, misturando conceitos de livre-arbítrio, determinismo e realidade simulada. A produção utilizou 5 estúdios diferentes em Sydney, Austrália, construindo sets gigantescos, incluindo réplica de 1,5 quilômetros da rodovia californiana. A famosa cena da perseguição na rodovia levou 3 meses para ser filmada e custou $40 milhões sozinha. A equipe construiu rodovia real com 2 quilômetros de extensão, permitindo acrobacias reais, sem CGI excessivo. Mais de 300 carros foram destruídos durante as filmagens, estabelecendo recorde na época. O Visual Effects supervisor John Gaeta desenvolveu tecnologia revolucionária chamada Virtual Cinematography. A técnica permitiu câmeras virtuais capturarem cenas de ação em 360 graus, criando efeitos nunca vistos antes. A cena da luta de Neo contra centenas de agentes Smith utilizou 950 takes de captura de movimento e levou 6 meses para ser completada. A trilha sonora combinou música eletrônica com orquestra sinfônica, composta por Don Davis. O álbum incluiu participações de Rob Zombie, Linkin Park e Rage Against the Machine. A música Chateau Tournesol, icônica, durante cena de luta na mansão francesa. A introdução de novos personagens como Niobe, interpretada por Jada Pinkett Smith, expandiu o universo Matriz significativamente. O arquiteto, vivido por Helmut Bakaitis, revelou verdades perturbadoras sobre a origem da matriz em monólogo complexo de 9 minutos. A cena gerou debates intensos entre fãs sobre o significado filosófico das revelações. A cidade de Zion foi construída como set prático gigantesco, com milhares de figurantes participando da cena da festa tribal. A sequência levou 2 semanas para ser filmada e envolveu coreografia coordenada de 8.000 pessoas. A rave foi considerada controversa por alguns críticos, mas defendida pelos Wachowski como representação de humanidade livre. Monica Bellucci interpretou Perséfone com elegância e sensualidade, criando tensão sexual palpável, em cena de beijo com Neo. O ator Lambert Wilson brilhou como Merovingio, personagem que falava francês fluentemente e filosofava sobre causalidade. A cena do restaurante francês Tournesol, memorável pela monólogo sobre linguagem e poder. A Oracle, agora interpretada por Mary Alice após falecimento de Gloria Foster, manteve mistério e sabedoria do personagem. A mudança de atriz foi explicada dentro da narrativa do filme de forma criativa. As conversas entre Neo e Oracle aprofundaram temas sobre escolha e destino. O filme introduziu o conceito de programas exilados vivendo na matriz, expandindo a mitologia da franquia. Os gêmeos, interpretados por Neil e Adrian Raymond, tornaram-se vilões memoráveis com a habilidade de se tornarem fantasmagóricos. A perseguição envolvendo os gêmeos e Trinity pela garagem virou cena clássica de ação. A fotografia de Bill Pope capturou estética cyberpunk com tons verdes característicos dentro da matriz. As cenas em Zion utilizaram paleta mais quente e terrosa, contrastando com frieza digital. A cinematografia recebeu elogios por composição visual impecável. A edição de Zack Steinberg manteve ritmo frenético durante sequências de ação, alternando com momentos filosóficos contemplativos. O filme apresentou diálogos densos sobre livre-arbítrio versus programação, dividindo a opinião de críticos e público. Alguns acharam pretensioso, outros consideraram brilhante. Matriz Reloaded terminou em cliffhanger dramático, com Neo caindo em coma após usar poderes fora da matriz. A revelação de que Zion seria destruída em 72 horas deixou espectadores ansiosos por Revolutions. O final aberto frustrou alguns, mas garantiu retorno massivo para a conclusão da trilogia. O legado de Reloaded influenciou o cinema de ação por década seguinte. A cena da rodovia inspirou inúmeras perseguições em filmes posteriores. A franquia Matriz expandiu para jogos, animações e quadrinhos,
criando o universo transmídia. Apesar de divisões críticas, Reloaded permanece marco na história dos efeitos especiais e narrativas filosóficas em blockbusters. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 2003, a Warner Bros. Lançou uma das sequências mais aguardadas da história do cinema. Matrix Reloaded arrecadou impressionantes $741 milhões mundialmente, com orçamento de 150 milhões, quebrando recordes de bilheteria e estabelecendo um novo padrão para filmes de ficção científica. Keanu Reeves retornou como Neo aos 38 anos, recebendo $15 milhões mais participação nos lucros. O ator treinou durante 8 meses em artes marciais, incluindo Kung Fu e Wirework, realizando 95% das próprias cenas de ação. Keanu sofreu lesão no pescoço durante filmagem da cena da rodovia, mas continuou trabalhando após tratamento médico. Carrie-Anne Moss voltou como Trinity, executando coreografias complexas em sequências de luta.
A atriz treinou 6 horas diárias durante 5 meses, dominando técnicas de combate corpo a corpo. Laurence Fishburne retornou como Morpheus, protagonizando batalha épica contra agente Smith, na mansão do Merovingio. Hugo Weaving interpretou múltiplas versões de Smith, simultaneamente, resultado da clonagem digital do personagem. Os irmãos Wachowski dirigiram e escreveram o roteiro, filmando Reloaded e Revolution simultaneamente em período de 270 dias. A dupla criou filosofia complexa, misturando conceitos de livre-arbítrio, determinismo e realidade simulada. A produção utilizou 5 estúdios diferentes em Sydney, Austrália, construindo sets gigantescos, incluindo réplica de 1,5 quilômetros da rodovia californiana. A famosa cena da perseguição na rodovia levou 3 meses para ser filmada e custou 40 milhões de dólares sozinha. A equipe construiu rodovia real com 2 quilômetros de extensão, permitindo acrobacias reais, sem CGI excessivo. Mais de 300 carros foram destruídos durante as filmagens, estabelecendo recorde na época. O Visual Effects supervisor John Gaeta desenvolveu tecnologia revolucionária chamada Virtual Cinematography. A técnica permitiu câmeras virtuais capturarem cenas de ação em 360 graus, criando efeitos nunca vistos antes. A cena da luta de Neo contra centenas de agentes Smith utilizou 950 takes de captura de movimento e levou 6 meses para ser completada. A trilha sonora combinou música eletrônica com orquestra sinfônica, composta por Don Davis. O álbum incluiu participações de Rob Zombie, Linkin Park e Rage Against the Machine. A música Chateau Tournesol, icônica, durante cena de luta na mansão francesa. A introdução de novos personagens como Niobe, interpretada por Jada Pinkett Smith, expandiu o universo Matriz significativamente. O arquiteto, vivido por Helmut Bakaitis, revelou verdades perturbadoras sobre a origem da matriz em monólogo complexo de 9 minutos. A cena gerou debates intensos entre fãs sobre significado filosófico das revelações. A cidade de Zion foi construída como set prático gigantesco, com milhares de figurantes participando da cena da festa tribal. A sequência levou 2 semanas para ser filmada e envolveu coreografia coordenada de 8.000 pessoas. A rave foi considerada controversa por alguns críticos, mas defendida pelos Wachowski como representação de humanidade livre. Monica Bellucci interpretou Perséfone com elegância e sensualidade, criando tensão sexual palpável, em cena de beijo com Neo. O ator Lambert Wilson brilhou como Merovingio, personagem que falava francês fluentemente e filosofava sobre causalidade. A cena do restaurante francês Tournesol, memorável pela monólogo sobre linguagem e poder. A Oracle, agora interpretada por Mary Alice após falecimento de Gloria Foster, manteve mistério e sabedoria do personagem. A mudança de atriz foi explicada dentro da narrativa do filme de forma criativa. As conversas entre Neo e Oracle aprofundaram temas sobre escolha e destino. O filme introduziu o conceito de programas exilados vivendo na matriz, expandindo a mitologia da franquia. Os gêmeos, interpretados por Neil e Adrian Raymond, tornaram-se vilões memoráveis com a habilidade de se tornarem fantasmagóricos. A perseguição envolvendo os gêmeos e Trinity pela garagem virou cena clássica de ação. A fotografia de Bill Pope capturou estética cyberpunk com tons verdes característicos dentro da matriz. As cenas em Zion utilizaram paleta mais quente e terrosa, contrastando com frieza digital. A cinematografia recebeu elogios por composição visual impecável. A edição de Zack Steinberg manteve ritmo frenético durante sequências de ação, alternando com momentos filosóficos contemplativos. O filme apresentou diálogos densos sobre livre-arbítrio versus programação, dividindo a opinião de críticos e público. Alguns acharam pretensioso, outros consideraram brilhante. Matriz Reloaded terminou em cliffhanger dramático, com Neo caindo em coma após usar poderes fora da matriz. A revelação de que Zion seria destruída em 72 horas deixou espectadores ansiosos por Revolutions. O final aberto frustrou alguns, mas garantiu retorno massivo para a conclusão da trilogia. O legado de Reloaded influenciou o cinema de ação por década seguinte. A cena da rodovia inspirou inúmeras perseguições em filmes posteriores. A franquia Matriz expandiu para jogos, animações e quadrinhos, criando o universo transmídia. Apesar de divisões críticas, Reloaded permanece marco na história dos efeitos especiais e narrativas filosóficas em blockbusters.
Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 2003, a Warner Bros. Lançou uma das sequências mais aguardadas da história do cinema. Matrix Reloaded arrecadou impressionantes $741 milhões mundialmente, com orçamento de 150 milhões, quebrando recordes de bilheteria e estabelecendo um novo padrão para filmes de ficção científica. Keanu Reeves retornou como Neo aos 38 anos, recebendo $15 milhões mais participação nos lucros. O ator treinou durante 8 meses em artes marciais, incluindo Kung Fu e Wirework, realizando 95% das próprias cenas de ação. Keanu sofreu lesão no pescoço durante filmagem da cena da rodovia, mas continuou trabalhando após tratamento médico. Carrie-Anne Moss voltou como Trinity, executando coreografias complexas em sequências de luta. A atriz treinou 6 horas diárias durante 5 meses, dominando técnicas de combate corpo a corpo. Laurence Fishburne retornou como Morpheus, protagonizando batalha épica contra Agente Smith, na mansão do Merovingio. Hugo Weaving interpretou múltiplas versões de Smith, simultaneamente, resultado da clonagem digital do personagem. Os irmãos Wachowski dirigiram e escreveram o roteiro, filmando Reloaded e Revolution simultaneamente em período de 270 dias. A dupla criou filosofia complexa, misturando conceitos de livre-arbítrio, determinismo e realidade simulada. A produção utilizou 5 estúdios diferentes em Sydney, Austrália, construindo sets gigantescos, incluindo réplica de 1,5 quilômetros da rodovia californiana. A famosa cena da perseguição na rodovia levou 3 meses para ser filmada e custou $40 milhões sozinha. A equipe construiu rodovia real com 2 quilômetros de extensão, permitindo acrobacias reais, sem CGI excessivo. Mais de 300 carros foram destruídos durante as filmagens, estabelecendo recorde na época. O Visual Effects supervisor John Gaeta desenvolveu tecnologia revolucionária chamada Virtual Cinematography. A técnica permitiu câmeras virtuais capturarem cenas de ação em 360 graus, criando efeitos nunca vistos antes. A cena da luta de Neo contra centenas de agentes Smith utilizou 950 takes de captura de movimento e levou 6 meses para ser completada. A trilha sonora combinou música eletrônica com orquestra sinfônica, composta por Don Davis. O álbum incluiu participações de Rob Zombie, Linkin Park e Rage Against the Machine. A música Chateau Tournesol, icônica, durante cena de luta na mansão francesa. A introdução de novos personagens como Niobe, interpretada por Jada Pinkett Smith, expandiu o universo Matrix significativamente. O arquiteto, vivido por Helmut Bakaitis, revelou verdades perturbadoras sobre a origem da matriz em monólogo complexo de 9 minutos. A cena gerou debates intensos entre fãs sobre o significado filosófico das revelações. A cidade de Zion foi construída como set prático gigantesco, com milhares de figurantes participando da cena da festa tribal. A sequência levou 2 semanas para ser filmada e envolveu coreografia coordenada de 8.000 pessoas. A rave foi considerada controversa por alguns críticos, mas defendida pelos Wachowski como representação de humanidade livre. Monica Bellucci interpretou Persephone com elegância e sensualidade, criando tensão sexual palpável, em cena de beijo com Neo. O ator Lambert Wilson brilhou como Merovingio, personagem que falava francês fluentemente e filosofava sobre causalidade. A cena do restaurante francês Tournesol, memorável pela monólogo sobre linguagem e poder. A Oracle, agora interpretada por Mary Alice após falecimento de Gloria Foster, manteve mistério e sabedoria do personagem. A mudança de atriz foi explicada dentro da narrativa do filme de forma criativa. As conversas entre Neo e Oracle aprofundaram temas sobre escolha e destino. O filme introduziu o conceito de programas exilados vivendo na matriz, expandindo a mitologia da franquia. Os gêmeos, interpretados por Neil e Adrian Raymond, tornaram-se vilões memoráveis com a habilidade de se tornarem fantasmagóricos. A perseguição envolvendo os gêmeos e Trinity pela garagem virou cena clássica de ação. A fotografia de Bill Pope capturou estética cyberpunk com tons verdes característicos dentro da matriz. As cenas em Zion utilizaram paleta mais quente e terrosa, contrastando com frieza digital. A cinematografia recebeu elogios por composição visual impecável. A edição de Zack Steinberg manteve ritmo frenético durante sequências de ação, alternando com momentos filosóficos contemplativos. O filme apresentou diálogos densos sobre livre-arbítrio versus programação,
Dividindo a opinião de críticos e público, alguns acharam pretensioso, outros consideraram brilhante. Matrix Reloaded terminou em cliffhanger dramático, com Neo caindo em coma após usar poderes fora da matriz. A revelação de que Zion seria destruída em 72 horas deixou espectadores ansiosos por Revolutions. O final aberto frustrou alguns, mas garantiu retorno massivo para a conclusão da trilogia. O legado de Reloaded influenciou o cinema de ação por década seguinte. A cena da rodovia inspirou inúmeras perseguições em filmes posteriores. A franquia Matriz expandiu para jogos, animações e quadrinhos, criando o universo transmídia. Apesar de divisões críticas, Reloaded permanece marco na história dos efeitos especiais e narrativas filosóficas em blockbusters.